Vamos começar agora mais uma aula falando sobre os conceitos de redes e internet, falando agora sobre o que nós vamos chamar de nomenclaturas de redes. Porque nas provas de concurso, de uma forma geral, aparecem muitas questões citando nomenclaturas, nomes dados às redes de computadores. Nós vamos começar a identificar algumas dessas nomenclaturas a partir de agora, ok? Vamos começar aqui primeiro entendendo qual é o conceito de rede privada. Olha a leitura comigo. Rede de acesso restrito de uma determinada organização. Rede de acesso restrito a uma determinada organização. Então, o que eu comparo como sendo de fato uma rede pública e uma rede privada? A rede é considerada pública quando ela tem acesso para múltiplos usuários espalhados, por exemplo, no mundo inteiro, como o caso da internet. A internet é um exemplo de rede pública porque não é de acesso restrito apenas de uma organização ou de uma organização específica ou de algum grupo de organizações. Não. A internet é considerada uma rede pública porque tem acesso público a qualquer usuário que deseja acessar os dados na internet. Então, a internet, por conceito teórico, é considerada uma rede pública. Porque, observa, as redes privadas são aquelas que têm acesso restrito a uma determinada organização. Então, de repente, eu tenho lá a rede privada da Veon, a prova logo. Por que é a rede privada da Veon? Porque só tem acesso àquela rede quem pertence à organização, à empresa Veon. Então, uma rede privada é aquela que dá acesso restrito àquela organização. E uma rede pública é aquela que tem acesso de diversas pessoas, diversos usuários ou diversas organizações. Um bom exemplo de rede pública é a própria internet, certo? Então, rede privada é uma coisa, é rede de acesso restrito de uma organização. E rede pública é aquela onde o acesso é irrestrito, quer dizer, é para diversos usuários de diversas organizações ou pessoas comuns, como, por exemplo, a internet, que é de fato uma rede pública, certo? Bem, se a gente entende esse conceito inicial, então agora nós podemos entender o próprio conceito de internet, já que eu confirmei aqui com vocês que a internet é considerada uma rede pública. Mas no conceito de internet eu tenho mais elementos além desse, simplesmente de indicar ela como uma rede pública. Vamos a esses elementos. Foi lá. A internet, então, é a rede mundial de computadores baseada no conjunto de protocolos TCP/IP e é a maior rede de computadores do mundo. Isso é muito importante, ó. Ela é a rede mundial de computadores baseada no conjunto de protocolos TCP/IP e é de fato a maior rede de computadores do mundo. Então nós já aprendemos aqui que a internet é uma rede pública. Perfeito. Mas tem provas de concurso que cobram qual é o conjunto de protocolos de comunicação que formam a base de comunicação da internet. E essa resposta é justamente TCP/IP. Esse conjunto de protocolos formado por TCP e por IP formam a base de comunicação de dados da internet. Não são os únicos protocolos usados na internet, mas formam de fato a base de comunicação. Nos nossos próximos blocos, nós vamos estudar o conceito dos protocolos de comunicação e vamos aprender detalhadamente o que significa a parte TCP, que significa protocolo de controle de transmissão, controla a transmissão de dados na internet da origem ao destino, e a parte IP, que significa protocolo da internet e forma o sistema de endereçamento, formando o próprio endereço que identifica os computadores conectados na internet. Então, quando eu digo que a internet é uma rede mundial de computadores, perfeito, a abrangência dela é mundial. Que ela é a maior rede de computadores do mundo? Também. É a rede que tem mais computadores conectados entre si à internet. Então, é a maior rede de computadores do mundo. Que é uma rede pública? Sim, é uma rede de acesso público. E agora, a parte que o pessoal erra em prova, não esquece, baseada no conjunto de protocolos de comunicação chamado TCP/IP. Baseada em TCP/IP, embora não seja o único tipo ou o único conjunto que é usado na internet. Mas a maior parte das transmissões de dados na internet são baseadas nesse conjunto chamado TCP/IP. Lembrando que a sigla TCP significa Protocolo de Controle de Transmissão e a sigla IP significa Protocolo da Internet.
A sigla TCP, que é o Protocolo de Controle de Transmissão, é responsável pela transmissão dos dados na internet da origem até o destino. Isso quem faz é o TCP, controla a transmissão dos dados da origem ao destino. E a parte IP, que é o protocolo da internet, repetindo então, fornece o sistema de endereçamento utilizado na internet. Isso quer dizer que os diversos computadores conectados à internet ao redor do mundo possuem um endereço chamado IP que os identifica. IP, então, é o próprio endereço que identifica os computadores conectados na internet. Então, aí nós acabamos percebendo não só o significado da nomenclatura internet, mas também alguns aspectos sobre o seu conjunto de protocolos de comunicação padrão, o tal TCP/IP. Vou repetir, mais tarde, nas próximas aulas, nós vamos estudar detalhadamente os diversos protocolos que a internet utiliza, além do TCP/IP, como HTTP, HTTPS, vamos estudar o que significa SMTP, POP e MAP. Mas isso nós vamos fazer nas próximas aulas, numa área só para conceituar os protocolos de comunicação. Por enquanto, nosso estudo é sobre as nomenclaturas de rede e o significado de internet. Acabamos de descobrir, então, a rede mundial de computadores. Ok? Beleza.